Irmãos, irmãs, Assembleia Santa, povo sacerdotal, rezando em comunhão, afinal de contas, todos somos irmãos e fomentamos esta amizade social por causa disso. Somos irmãos, temos o mesmo Pai, temos o mesmo Espírito que nos une e que nos coloca em comunhão, temos um só Senhor Jesus Cristo, temos também uma só fé e estamos aqui por causa de tudo isso. Celebramos juntos esta liturgia do segundo domingo do tempo da Quaresma. Ela nos convida a subir a montanha com Jesus, sempre com Jesus. Esta igreja é dele, nós somos parte de Jesus. O nosso batismo assim nos fez. Por isso, onde estiver Jesus, nós estamos também, e onde nós estivermos, Ele está conosco. Então a liturgia nos convida a subir a montanha com Jesus. É importante subir esta montanha para estar com Jesus, porque ali na montanha, conforme o Evangelho, Jesus quer mostrar a sua glória, que é também a nossa glória, a fim de que nós possamos nos encorajar para enfrentar, de fato, com coragem e com desprendimento a realidade cruel que nós vivemos, inclusive assumindo a cruz, para que nós possamos chegar ao céu. E aí, nós nos perguntamos, com o apóstolo Paulo, escrevendo outrora aos romanos, mas como a palavra que Deus revela é sempre nova e atual, aquilo que o Senhor inspirou Paulo para escrever aos romanos é para o nosso coração no dia de hoje. A pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, lembremos-nos que quando Jesus começou a chamar os seus discípulos, ele foi logo claro: eu não tenho muita coisa para oferecer a vocês, glória neste mundo não, fama neste mundo não, poder neste mundo não, mas eu tenho para oferecer a vocês vida e vida plena. Por isso, se vocês quiserem ser meus discípulos, tome a sua cruz cada dia e me siga. Então vocês receberão a coroa da justiça. Permanecendo fiéis até o fim, vocês haverão de ter vida em plenitude. Com isso, Jesus deixa claro que todos nós, na nossa condição, brancos ou pretos, ou ricos ou pobres, ou em outra condição qualquer, todos nós temos os nossos desafios, e não é Deus quem impõe os desafios para nós, somos nós que colocamos os desafios no nosso caminho a partir do momento em que nós fazemos as nossas escolhas. Quando as escolhas são as mais acertadas, o caminho é mais fácil. Quando as escolhas que nós fazemos são as menos acertadas, então é evidentemente que os empecilhos são maiores. Mas em todo momento nós precisamos ter a consciência de que Deus está conosco. E como diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí, para dissuadir da ideia de que Deus não é nosso inimigo, então ele começa a dizer:
quem será contra nós? O próprio Deus, que não poupou o seu Filho e que o enviou para ser de fato a ponte, para ser a mediação entre nós e o próprio Deus, para ser a ponte que nos coloca na perspectiva da vida eterna, da vida no céu? É evidente que não. Se Deus não poupou o próprio Filho, não é Deus quem vai nos separar do seu amor. Aí ele pergunta ainda: será que é o Cristo? O Cristo que obedeceu ao Pai, o Cristo que passou pela tormenta mais cruel, que foi a condenação injusta, a morte cruenta na cruz? Será que Cristo é aquele que nos coloca, que se coloca contra nós? Na verdade, Ele é o nosso advogado. Então, nem Deus, nem Cristo, nem o Espírito são contra nós. Na verdade, eles estão a nosso favor, caminham conosco para nos santificar, indicam caminho por onde nós devemos ir, a fim de que nós cheguemos à nossa meta. E aí nós poderíamos nos perguntar, como cristãos católicos, como membros da igreja, que participamos da vida da comunidade, que fomos batizados, que recebemos os sacramentos, que ajudamos a igreja com o nosso dízimo, com a nossa oferta, com as nossas doações, e os outros também que ainda não fazem assim, mas se estamos membros desta igreja, será que Deus é empecilho para a nossa salvação? Ao contrário, Deus é o nosso auxiliador. Então, é por causa disso que nós podemos dizer com o salmista que nos fez rezar a oração de hoje: guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida, é sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Deus está comigo, sente a morte, e aqui a morte não necessariamente esta biológica, mas a ausência da presença de Deus. Então o Senhor sente quando nós estamos mergulhados nos nossos pecados, quando nós voltamos as costas para Ele, quando nós não o encaramos, não olhamos nos seus olhos, nem sintonizamos o nosso coração com o dele. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Então, diante de tudo que nós passamos, que nós enfrentamos, que danado foi isso? Que nós enfrentamos, então a gente tem que pensar nesse aspecto. Guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. E aqui eu vou para a primeira leitura. A primeira leitura está dentro do contexto da vocação de Abraão e da eleição por parte de Deus de um povo que seja seu, de um povo que lhe pertença, onde o Senhor seja próximo, do qual o Senhor seja próximo, e ao mesmo tempo o povo possa sentir que Deus está com ele. Então a primeira parte desta vocação de Abraão é o seu chamado. O Senhor se aproxima dele e diz: Abraão, sai da terra da tua parentela e da casa dos teus pais, coloca-te a caminho e eu te darei uma terra que corre leite e mel. Eu te farei o pai de uma numerosa multidão e através de ti eu abençoarei as gerações. Parece contraditório, porque a própria Sagrada Escritura revela que Abraão não tinha filhos e era um homem já de idade avançada. No Evangelho, quando eu falo no Evangelho, não significa necessariamente o de hoje, mas no Evangelho como um todo, há algo relacionado a isso, que diz assim: depois do anúncio da gravidez de Maria, de Isabel, que era de idade avançada,
por que tudo isso acontece? Porque para Deus nada é impossível. Está no Evangelho, não estou inventando nada. Para Deus nada é impossível. Pois bem, aquele homem que era de idade avançada, que se colocou no caminho, que obedeceu ao Senhor, que procurou ser fiel ao Senhor, ele concedeu um filho na velhice. Mas o problema não está aí. Onde está o problema? Abraão e todos aqueles que começaram essa experiência nova, inédita com Deus, um relacionamento diferente, eles eram cercados por povos chamados povos pagãos. Povos pagãos que eram politeístas, uma experiência com vários deuses. E muitas vezes sacrificavam as próprias pessoas, para que Deus concedesse a eles algum benefício, ou então em agradecimento a algum benefício. Imagina se nós tivéssemos que continuar fazendo sacrifício humano. Mas ao contrário, nós vamos perceber que esta experiência religiosa com um Deus amoroso e misericordioso, paciente conosco, ela é diferente. O Senhor não quer um sacrifício que seja nesse sentido. Inclusive, nas leituras deste tempo da Quaresma, nós vamos ouvir muito através dos profetas. Qual é o sacrifício que agrada a Deus? É o sacrifício do sangue? Não, é o sacrifício muitas vezes do despojamento, é o sacrifício da desacomodação, é o sacrifício de entrega total à sua palavra, é o sacrifício de confiança absoluta nele. Mas vocês vão dizer, e Deus não pediu a Abraão que imolasse em sacrifício o seu filho Isaque? Sim, exatamente. Porque o objetivo era mostrar o quê? Que há possibilidade de haver fé, há possibilidade de haver confiança total no Senhor, há possibilidade de haver, de fato, esta vontade de pertencer, de fato, a Deus de todo o coração. E certamente uma tristeza muito grande para Abraão, que não tinha filhos, recebeu de presente aquele filho e agora tem que devolver ao Senhor. Então Deus disse: Abraão, oferece o teu filho Isaque em sacrifício. E vocês vão dizer, o padre está caindo em contradição, mas eu quero provar que pela Sagrada Escritura, de fato, Deus quer um relacionamento entre a humanidade e ele de forma diferente. Então Abraão foi silencioso, não disse a Isaque, preparou o sacrifício, e quando então estava tudo preparado, Deus envia o seu mensageiro, o seu anjo, para dizer: não ofereça Isaque em sacrifício, porque eu vi a tua piedade, eu vi a tua disposição, eu vi a tua fidelidade. Tu de fato estás disposto a caminhar comigo. Isso mostra da parte de Deus uma valorização da vida, como nós, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, enquanto tementes a Deus, no sentido de ser fiéis ao Senhor, também somos favoráveis à vida, desde a concepção até o seu final. Nós não estamos sempre dizendo isso, a igreja, os bispos, não está sempre dizendo isso? Deus valoriza a vida, valoriza inclusive a vida dos mais indefesos. E a partir daquele momento, então, providenciou um outro sacrifício, que foi aquele animal que estava preso pelos chifres. Valorização da vida. Então, e ao mesmo tempo em que nós vemos que Deus valoriza a vida,
a vida humana e que nós precisamos valorizar também, a Sagrada Escritura diz: diante do sofrimento, diante da dor, diante das situações difíceis, é possível ter fé, é possível ser fiel a Deus, é possível ouvir a sua voz. Então lembremos-nos de Abraão, e sim, a partir da experiência dele, é possível ser fiel a Deus, é possível ter fé, é possível de fato, ouvir a voz do Senhor. Aliás, ouvir a voz do Senhor é indispensável nesse nosso processo de caminhada. Aí, isso vai, portanto, nos ajudar a compreender o que o salmista diz, e ao mesmo tempo vai ajudar a gente também a dizer como ele: guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. O evangelho que nós ouvimos, ele é muito interessante. Este evangelho ele vem antes de um diálogo de Jesus com os seus discípulos. Essa semana, inclusive, nós ouvimos este evangelho. Jesus está conversando com os seus discípulos, ele é o mestre, e o mestre ensina, interroga, questiona, e o objetivo de questionar, de interrogar, de ensinar, é exatamente fazer esse processo de desacomodação. Eu preciso fazer algo novo, eu preciso dar um passo à frente, eu preciso completar a corrida guardando a fé. Então Jesus perguntou aos discípulos: o que estão dizendo a meu respeito? E aí Pedro respondeu, aliás, os discípulos responderam: estão dizendo por aí, que é aquela rádio corredor, que é a rádio da fofoca, que sempre escolhe alguém para começar a falar sobre aquela pessoa, não é assim? A rádio corredor funciona assim, e principalmente quando aquela pessoa ela traz algo novo, é diferente, então as pessoas começam a dizer isso, aquilo e aquela outra coisa. Então a mesma coisa os discípulos disseram a Jesus: estão dizendo por aí que tu és como é? João Batista, que ressuscitou, que é Jeremias, ou Elias, ou algum dos profetas. Essa resposta não era suficiente, porque não revelava a verdadeira identidade de Jesus. E Jesus então se volta para eles como se estivesse aqui conosco e perguntássemos a nós que somos mais fiéis à comunidade. Os outros talvez não sejam tanto, mas nós somos mais, porque estamos aqui todos os domingos, porque rezamos o texto das mulheres, rezamos o texto dos homens, fazemos a via sacra, ouvimos quando o padre diz: tragam para a coleta do último domingo do mês 1 quilo de alimento para doação, apareceu umzinho só, né? Então Jesus perguntaria a nós hoje: e vós, quem dizeis que eu sou? E vem uma resposta assertiva, que não brotou do coração do homem, mas a resposta veio como inspiração do alto, e é Jesus quem diz isso. Então alguém com esta inspiração do alto respondeu: tu és o Messias, ou seja, tu és o Salvador, é o Filho de Deus que veio a este mundo para se cumprir a promessa de Deus de salvar a humanidade. Jesus faz um elogio a Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, não foi o coração humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Em seguida, Jesus começa a falar da cruz. Lembrem-se, o salmista,
ele reza: guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Então Jesus começa a falar da cruz. Quem não tem cruz? Quem não carrega a sua cruz? Quem não passa por alguma dor, por algum sofrimento, por alguma mágoa? Quem não passa por isso? A cruz está presente. E Pedro, assim como nega Jesus, negou a cruz. Que isto nunca te aconteça, Senhor. Então Jesus vira-se para Pedro, a quem tinha elogiado um pouco antes, e diz: afaste-se de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus. E é importante aqui a gente pensar que muitas vezes os demônios que estão presentes na nossa vida são aqueles que impedem nós de assumirmos o projeto de Deus, mesmo que ele custe caro, mesmo que ele traga para nós a cruz. Mas a cruz é instrumento da nossa salvação. Foi por meio dela que o Filho de Deus nos salvou. Foi por meio dela que o Filho de Deus nos perdoou. Foi por meio dela que o Filho de Deus morreu para ressuscitar e nos tornar vencedores sobre os nossos inimigos, que são o pecado e a morte. Pois bem, então houve esse episódio. E aí é interessante que Jesus, como um pedagogo, ele vai mostrando aos poucos as coisas bem direitinho. Jesus falou da cruz, isso escandalizou seus discípulos. Então ele pensa assim consigo, que era necessário reparar aquele escândalo, e aí convidou 3 discípulos para subirem a montanha: Pedro, Tiago e João. E na montanha, o evangelho de hoje então diz: Jesus se transfigurou e mostrou aos discípulos que subiram a montanha com ele o que acontece, quem permanece fiel, ou o que acontece com quem permanece fiel. Transfigurar-se ali é mostrar que por trás da cruz, ou além da cruz, está a vitória de Cristo, que é também a nossa vitória, a ressurreição de Cristo, que é também a nossa ressurreição, a glória de Cristo, que é também a nossa glória, porque nós pertencemos a Cristo, e o que pertence a Ele pertence também a nós. E para fugir da cruz, então Pedro fica extasiado e quer permanecer ali na montanha. Então diz: Senhor, nós queremos ficar aqui, eu vou construir. Imediatamente a criatividade de Pedro: eu vou construir para ti uma tenda, outra para Moisés e outra para Jesus. Mas Jesus deixa bem claro: é necessário descer a montanha, é necessário pisar na realidade para iluminar esta realidade. Iluminar esta realidade. Iluminar com o quê? Com a luz do próprio Cristo, com a graça do próprio Cristo, para que na realidade do cotidiano das nossas vidas nós possamos ir vencendo os obstáculos e vencendo as cruzes que estão nos nossos ombros, e somos vencedores com Jesus, caminhando com Ele, somos vencedores com Ele. É Ele quem nos faz vencer tudo isso. Mas antes é importante uma coisa, porque poderia haver um questionamento: vale a pena seguir este homem? E se, por exemplo, for preciso segui-lo, como nós vamos saber quem ele é de verdade? E se nós soubermos quem ele é de verdade, o que nós precisamos fazer? Então a resposta vem. Lembre-se que já tinha sido revelado a Pedro, mas agora é o próprio Deus quem fala. Quem é Jesus? Então a voz do céu diz naquele momento:
Este é o meu Filho amado. Se vocês quiserem segui-lo, vocês vão ter isto: a plenitude da vida, a glória, a ressurreição. Mas como segui-lo? Fazendo com que ele seja o nosso mestre. E como ele é o nosso mestre? Escutando a sua voz. Então, o próprio Deus diz: escutem o que ele diz. Pois bem, então, escutar o Senhor é necessário, em primeiro lugar, para a nossa própria conversão. E este é o tempo em que nós falamos muito de conversão. E conversão não é amanhã, nem depois de amanhã. O apóstolo Paulo nos diz na segunda carta aos Coríntios, escutamos na quarta-feira de cinzas: é agora. A nossa conversão é agora. É agora o tempo favorável, é agora o dia da salvação. Então, está aí, nossa própria conversão. Depois, por que é necessário ouvir Jesus? Para depois a gente também anunciar aos outros, anunciar o Evangelho, que é uma exigência. Diz o apóstolo Paulo: ai de mim se eu não evangelizar. E terceiro, por que é necessário ouvir Jesus? Para que nós possamos obter a ressurreição, a vida nova, a renovação da nossa própria vida. Então, que a palavra de Deus de hoje nos inspire a ir ao encontro do Senhor, ouvir o que Ele diz e transformar a sua palavra em viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.